Sempre esqueço disso. Então, só relembrando aqui, né? Só voltando aqui rapidinho, porque eu coloquei a gravação, eu estou falando de gráfico de função, né? Então, quando você está falando de uma função de duas variáveis, que é o que mais interessa para a gente, que são os gráficos que a gente consegue esboçar, que vão estar em R3, a definição fica assim, né? São os pontos de R3, tal que f de xy é igual a z. Bom, aí aqui eu dei um exemplo de uma função cujo gráfico é um plano, né? Basta você observar que a equação aqui é essa daqui, né? 3x mais 2y mais 1 vezes z menos 6 igual a zero, para identificar que o gráfico dessa função é o plano que tem como vetor normal, né? Esse daqui, né? O 3, 2, 1, que são essas constantes que estão multiplicando, e passa pelo ponto 0, 0 e menos 6, né? Então, outro exemplo aqui importante de gráficos, né? De funções, são os gráficos cilíndricos, né? Qual que é a ideia desses gráficos cilíndricos, né? E eles são muito comuns, eles aparecem com muita frequência, especialmente quando a gente está falando de funções de duas variáveis, por exemplo, mas que aparece explicitamente aqui só uma das duas variáveis. Por exemplo, esse caso aqui só está aparecendo x ao quadrado, não aparece nada de y aqui. E quando isso acontece, quem que é o gráfico dessa função? Esse daqui, né? Os pontos x, y, z em R3, tal que x, y está em R2, né, o domínio, e satisfaz x quadrado igual a z. Isso aqui é a equação do quê? De uma parábola no plano xz, né? Só que isso aqui está em R3, né? Esse conjunto está em R3. O que está acontecendo com o y aqui? Ele está livre, né? Está variando livremente. É sempre uma parábola no plano xz e isso está se estendendo ao longo do eixo y, ou paralelamente ao eixo y, né? Então o desenho disso fica assim, ó. Fica uma coisa assim, ó. Esse aqui é o eixo y, tá? Esse aqui é o x. Então quando você olha só para o plano xy, você tem essa parábola aqui, né? Xz, quero dizer, né? Esse aqui é o z. E ela vai se estendendo de forma paralela ao eixo Y. Isso aqui a gente fala que é um gráfico cilíndrico, tá? Porque a ideia de cilindro aqui, nossa, não é só aquele cilindro circular, né? Eu estou definindo cilindro como sendo a superfície constituída por todas as retas paralelas entre si, né? Que passa por uma determinada curva, né? E que é o caso aqui, né? A gente tem aqui o plano, por exemplo, é um exemplo de superfície cilíndrica, né? Porque todas as retas ali são paralelas entre si e passa por uma reta, né? Mas seria um caso especial, né? Aqui, de forma geral, né, a gente tem aquela definição, e aqui, para o caso específico de uma parábola, né, a gente tem uma espécie de um cilindro parabólico, né? E eu estou pegando todas essas retas que são paralelas aqui e passam por essa parábola, tá vendo? Essa é a ideia, né? Por isso que a gente chama de superfície cilíndrica. Um outro exemplo disso, né? Se a gente olhar para essa função aqui, ó, agora ela está dependendo só de y, né? Primeiro, observe que o domínio dessa função está restrito aqui ao intervalo y, módulo de y menor ou igual que 3, ou seja, o y ele tem que ser menor do que menos 3, maior do que menos 3 e menor do que 3, né? Porque senão o que está aqui dentro fica negativo e não pode ficar negativo, né? Então já dá para ver que esse gráfico, né, ou seja, quando você projeta a sombra desse gráfico no plano XY, né, isso daqui vai ter que dar essa faixa, né, essa faixa que é dada por módulo de y menor ou igual que 3, né? Então, se você fizer a continha aí, você vai ver, né, que esse gráfico fica isso aqui, é a metade de um círculo, né? Por que é só a metade de cima do círculo, que é o eixo z, né? E aqui é o x, né? E esse aqui é o y. Então, por que fica só a metade de cima do círculo? Porque olha aqui, a gente tem raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado igual a z, né? Então, z aqui é sempre maior ou igual que zero, né? Você não tem como deixar isso aqui uma coisa negativa, né? Então, estou olhando só para a parte de cima aqui, né? Se eu quisesse considerar a parte de baixo, eu teria que colocar um menos aqui. Eu teria justamente esse semicírculo de baixo aqui, né? Os dois ao mesmo tempo não tem jeito de fazer isso por meio de uma função, né? Aqui daria para fazer uma coisa semelhante, a gente vai ver isso mais para frente, ao que a gente fez com parametrização de curva, né? Você lembra que quando a gente falava de curva, eu não conseguia uma função que o gráfico dela dava esse círculo aqui, né? Mas eu consegui uma curva, uma função vetorial R, que a imagem dela dava esse círculo, que era
Você usava as coordenadas polares ali. A mesma coisa dá para fazer aqui com superfícies, tá? A gente vai ter que falar de parametrização de superfícies. Mas aí, esse assunto eu vou deixar lá para frente quando a gente tiver que trabalhar com isso. Não vou falar nesse momento agora. Então, para fazer uma superfície desse tipo, você é como sendo, digamos, a imagem de uma função vetorial. Aqui você teria que ter uma função de duas variáveis. Teria que ter tipo uma parametrização assim, mas só que em duas variáveis agora. S e R aqui. Chegando em uma coisa lá de R3. X de SR, Y. Isso aqui eu só estou adiantando aqui uma coisa que vai aparecer mais para frente. Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver falando de, por exemplo, integral de superfície. Tá? Então, claro, esses comentários que eu fiz anteriormente aqui, eles não são, não contemplam, digamos assim, todas as superfícies cilíndricas, tá? Uma superfície, porque ela é cilíndrica, não quer dizer que a função cujo gráfico é aquela superfície, ela só vai depender de uma das duas variáveis independentes, isso não é verdade, tá? Isso só gera uma série de exemplos, né, que são simples de visualizar, porque você sempre vai estender paralelamente a um dos eixos ali, né? Mas pensando geometricamente, você pega uma curva no espaço ali e estende paralelamente a qualquer eixo, né, não necessariamente os eixos coordenados, você tem uma superfície cilíndrica, né? Pela própria definição de superfície cilíndrica. E aí, provavelmente a função que vai depender disso aí, se você não está estendendo ao longo de um eixo coordenado, não vai ser, a função que está dando esse gráfico, né, não vai ser uma função que depende só de x ou só de y, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu fiz um exemplo disso, essa função aqui, ó, quando você pega f de xy igual a x quadrado mais y, né, é um exemplo de uma função que dá uma superfície cilíndrica, porque é o conjunto de todas as retas aqui, ó, que estão passando por essa, você pode pegar essa parábola aqui de cima, né, ou lá embaixo, né, ou essa do plano aqui. São todas as retas que passam por essa parábola aqui, ó. São sempre retas, retas paralelas passando por essa parábola, né? Então é uma superfície cilíndrica por definição, mas está dependendo de x e y aqui, tá vendo? Dá para perceber que isso aqui é cilíndrico quando você pega aqui o x constante, né? Você pega aqui z igual a um k ao quadrado mais y. Isso é sempre um conjunto de retas, né? E você pode sair variando só o x, né? E você vai vendo que sempre o resultado são retas aí, né? E paralelas, porque o coeficiente delas sempre é o mesmo aqui, tá vendo? É sempre o mesmo coeficiente angular. O que está mudando é só a posição dela aqui, né? Não o coeficiente, né? Então, dá para perceber que é cilíndrico aqui também, apesar de não satisfazer aquela propriedade. Então, cuidado, né? Não é porque é cilíndrico que a sua função ela vai depender só de uma variável. O que dá para afirmar aqui, eu não vou entrar nisso na prática mesmo, porque seria um trabalho muito grande para vocês ficarem fazendo essas contas. Lembrem lá daquela ideia que vocês usavam bastante em quádricas, né? Quando você tinha uma equação de uma quádrica, e uma equação qualquer aí de uma quádrica, né, bem complicada, e você queria fazer o quê? Você queria mudar o seu sistema de coordenadas para que aquela sua equação ficasse mais simples, né? E você conseguisse identificar qual quádrica que estava ali. O que você fazia, na verdade? Essencialmente uma translação e rotação nos eixos coordenados, né? Que aí você conseguia deixar nesse novo sistema de coordenadas a sua equação mais simples. Dá para fazer a mesma coisa com função aqui, né? Você tem essa... Na verdade é uma equação aqui, né? Você pode pensar nisso aqui como sendo uma equação z igual a x quadrado mais y, né? E tentar fazer uma mudança no sistema de coordenadas para isso aqui, digamos, ficar dependendo só de uma das variáveis independentes aqui, né? Ou seja, o z ficar dependendo só de um x', né? Ou só de um y', né? Não sei. Dá para fazer isso, aí você vai ter que usar aquele negócio de diagonalização de matriz e tudo mais. Não é simples, né? Não é trivial, mas vocês têm aí as ferramentas necessárias para conseguir fazer esse tipo de conta, né?
O outro assunto aqui que a gente vai abordar agora, se eu conseguir pegar aqui o arquivo, né? São curvas e superfícies de nível, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Impressionante, não estou conseguindo baixar o arquivo aqui. Então, vou apresentar ele pelo computador mesmo. Deixa eu sair aqui. E aí não vai dar para escrever, né? Deixa eu abrir. Só um minutinho. Curvas e superfícies de nível. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre gráfico de função? Querem fazer alguma pergunta antes de eu começar esse próximo assunto? Não? Eu não, tô tranquilo. Beleza. Então, vou projetar para vocês aí a nota de estudo, né? Vocês já tiveram acesso aí, já devem ter estudado, né? Até porque a gente já tem aí a gente já teve, né? Um teste envolvendo isso. Já teve ou tem agora? Não sei. Eu tô Eu acho que tá perdido. agora, professor. A Esse que que está passou aberto foi agora. de parametrização do domínio. Ah, verdade. Curva de superfície de nível agora, né? Então tá em aberto aí ainda o teste, né? Nem parece que eu sou professor da matéria, né? Eu tô mais perdido do que os alunos. Mas brincadeira aí à parte, vamos lá. Então, a gente quer falar aqui de curvas e superfície de nível, né? Quando você está falando de superfície de nível, o que você quer, a ideia, né, central, né, mais geométrica que está por trás disso é a ideia de um corte, né, numa determinada altura do gráfico da sua função, né? A gente acabou de ver o gráfico, né? Você pega uma função de duas variáveis, faz o seu gráfico. Então, imagina um plano paralelo ao plano XY, né? Um plano z igual a alguma constante, né? E aí você faz a interseção dessa superfície com esse plano, né? Essa interseção aí vai dar uma curva no espaço, né? Quando você projeta essa curva no plano XY, você olha para a equação dela só lá no plano XY, isso é o que a gente chama de curva de nível, no nível z igual à constante em questão. No caso aqui a gente denota por k, né? Tá vendo que eu estou pegando k igual a uma constante. Estou pegando f de xy igual a alguma constante. É exatamente essa ideia de fazer um corte, né? Vou fazer uma interseção da sua superfície com um plano horizontal na altura k aqui, né? Mas a gente olha para a equação disso aqui, né, e para o esboço disso sempre lá no plano xy, tá? A gente só vai olhar o conjunto x e y, né, que satisfazem essa equaçãozinha aqui, né? Então, é isso, né, essa primeira observação, que essas curvas podem ser vistas como projeções dessas interseções aí, né? E aí aqui a gente tem um primeiro exemplo, né, que são curvas de nível aqui, que sempre vão ser vão ser elipses, na verdade, né? Você pega f de xy igual a x quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9, quando você iguala isso a uma constante, e aqui eu só coloquei k ao quadrado por conveniência mesmo, poderia ter colocado k igual eu fiz aqui em cima, né? Poderia ter feito assim, igual a k. Por que que eu coloquei k ao quadrado? Porque a imagem dessa função é um número sempre positivo, tá vendo aqui? F de d é sempre positivo, então eu posso escrever como um k ao quadrado, não tem problema, né? E aí, dividindo esse k aqui ia aparecer a raiz quadrada, né? Se eu não tivesse colocado o quadrado, mas não tem problema. Então, dividindo por k, a gente tem essa equação que a gente conhece bem já, né? São as elipses, né? Que tem essas equações aqui, né? E aí, dependendo de k, né, a gente vai ter uma elipse diferente, né? À medida que esse k está aumentando, digamos aqui, o tamanho dessa elipse, né? Então, alguns exemplos aqui do esboço disso, né? Quando você pega k igual a 1, você tem essa elipsezinha verde aqui pequenininha, k igual a 2, essa aqui um pouco maior, e assim vai, né? Outro exemplo aqui, quando você iguala a k, que é essa função f de xy igual a x quadrado menos y quadrado, o conjunto de soluções disso aqui
vai ser, na verdade, sempre, aí vai depender aqui do valor de K, né? Mas, excetuando o caso em que K igual a zero, né? Que aí a gente teria um par de retas, né? Sempre aqui a gente vai ter equações de hipérboles, né? Ou, isso, hipérboles, tá certo. De hipérboles, né? E aí vai depender se K também é negativo ou positivo para definir qual que é o vértice, né? Quando K é positivo, aí os vértices vão estar aqui no X, né? Porque só tem solução quando y igual a zero. Quando x igual a zero não tem se K é positivo, né? Então você vai ter vértices aqui no X. Quando K é negativo, ao contrário, né? Os vértices vão estar aqui em Y, né? E aqui tem alguns esboços, né? Eu fiz para dois casos distintos aí, K igual a um número positivo, A ao quadrado, K igual a um número negativo, menos B ao quadrado, e esbocei para valores de 1 até 3 para A e 1 até 3 para B, né? E para K igual a zero também, né? Então, o esboço, né, dessas curvas de nível aí são esses aí, né? E aqui é o par de retas, que é o caso K igual a zero. Esses aqui com vértice no eixo X são os casos K positivo, né? Que é A igual a 1, 2 e 3. E essas com vértices no eixo Y são as hipérboles, são os casos das curvas de nível com K negativo, né? Superfície de nível é a mesma ideia, só que agora fica difícil fazer aquela interpretação, né? Porque, veja, se eu estou com função... Aqui eu fiz para n, né? Mas normalmente a gente pensa em superfície de nível com n igual a 3, tá? Mas poderia definir por um n qualquer aqui, sem nenhuma dificuldade, né? É só uma questão de generalização mesmo. Mas no caso específico que n igual a 3, que é esse aqui, né? Eu estou chamando de SF aqui, ó. A gente vai ter funções de 3 variáveis, e, portanto, o gráfico dela vai estar em R4, né? É importante perceber isso, né? E se o gráfico dessa função está em R4, a gente sequer consegue, com a nossa limitação aqui, né, visual e até imaginativa, visualizar quem que seria esse conjunto, né? Que a gente não consegue enxergar o R4, né? Então não dá para imaginar exatamente o que que seria esse corte, né? Mas do ponto de vista da equação, o que a gente está fazendo é um corte num plano, num nível K, mas um corte de um plano com uma superfície em R4, na verdade vai dar uma superfície em R3, né? Então é uma coisa até meio difícil de explicar, né? Por causa dessa dificuldade que a gente tem geométrica mesmo, né? Mas do ponto de vista matemático não tem problema nenhum essa generalização aqui, né? E a superfície de nível, sim, essa sim, a gente consegue visualizar, né? Porque aí ela cai em R3, né? Então, por exemplo, aqui, né? A mesma equação, né, que eu peguei lá em cima, só que aqui em 3 variáveis agora, x, y, z, e aí eu coloco uma equação que só depende de x e y, né? A gente vai ter um... Claro que aqui já dá para perceber que vai ser algo cilíndrico, né? Porque o z está livre, né? Então, a curva que der aqui no plano x, y, ela vai se estender livremente ao longo do eixo y, aí, de forma paralela aqui, né? Então, quem que é essa superfície? São o conjunto dos pontos x, y, z, todos os pontos x, y, z que satisfazem essa equação, né? Então, você pega aqui, por exemplo, k igual a zero, vai dar aquele par de retas que a gente viu lá anteriormente, no caso das superfícies de nível, das curvas de nível, né? Mas só que aqui a gente tem mais essa variável z que está livre, né? Então você tem que estender aquele par de reta ao longo do eixo z todo, né? Que aí vai dar esse par de planos aqui, vermelhos aqui, ó. E você faz a mesma análise que a gente fez ali para as curvas, né? K positivo, K negativo, você vai ter hipérboles, mas hipérboles que agora vão se estender na forma de um cilindro ao longo do eixo Z. Então a gente tem essas três possibilidades aqui. Essa aqui é o caso K positivo, né? Essa que está verde. O K negativo, os vértices ficam no eixo Y, que são essas duas aqui, essa azul, né? Só que nesse exemplo é K igual a 9, menos 9 no caso, e esse aqui K igual a 9. Né? E outro exemplo aqui, né? A gente vai ter várias quádricas aqui nesse caso, né? Se a gente pega f de x, y, z, inclusive eu acho que no teste até eu coloquei sem querer exatamente essa questão aqui, agora que eu estou vendo, né? Se a gente pega f de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado menos z ao quadrado, você tem esse conjunto aqui, né? Então, dependendo de quem é k, em qual nível você está, você tem
superfícies diferentes. Por exemplo, você pega k igual a zero, o que vai acontecer? X² mais y² igual a z², essa é a equação de um cone, né? Que seria esse cone vermelho que está aqui, tá vendo? Por dentro aqui. Professor, Oi? só por curiosidade mesmo, a superfície de nível de uma função de três variáveis coincide com o domínio? Não, Não necessariamente? não. O que acontece é o seguinte, para cada k fixado, a superfície de nível tem que estar dentro do domínio, né? Quando você varre todas as possibilidades de k da imagem, você cobre todo o domínio. Aí sim, nesse sentido, você pode pensar que coincide com o domínio, né? Mas varrendo todas as possibilidades de k na imagem, né? Quando você pega para todo k na imagem e vai vendo todas as superfícies de nível que tem, vai unindo todas elas, isso acaba dando o domínio inteiro. Aí você tem razão, nesse sentido sim, né? Mas uma Entendi. única superfície de nível, não. Tá, Fixado em beleza. k, uma única superfície de nível é um pedacinho ali do domínio, né? O domínio aqui de uma função de três variáveis, ele vai ter normalmente três dimensões, né? A gente normalmente define a função por exemplo, você pode definir uma função numa bola inteira, né? No R3, né? Todos os pontos dentro de uma circunferência, de uma esfera, por exemplo. Quando você pega uma superfície de nível disso, você não vai ter a bola inteira, você pode ter uma esfera só, né? Que é um pedacinho dessa bola, né? Só que a bola tem, digamos, dimensão 3 e a esfera só dimensão 2. Né? Então, normalmente é isso que acontece. Entendi, obrigado. Aqui, se você pega o K positivo, né, você tem um hiperboloide de uma folha, tá vendo? Aí aqui, se vocês não estiverem lembrando disso, dá uma revisadinha, né, nessas superfícies quádricas aqui, né? Deixa eu só ver, tem uma pergunta aqui. Professor, no caso, superfícies de nível, podemos esboçar separadamente cada corte? Porque dependendo fica... É verdade. Dependendo fica bem confuso, né? Você esboçar tudo no mesmo gráfico, né? No mesmo sistema de coordenadas ali, né? Você tem que, talvez, dependendo da situação, é bom você desenhar um separado do outro aqui, né? Aqui eu coloquei tudo junto porque eu estava esboçando no GeoGebra, então fica mais fácil de visualizar que ele tem essas sombras e tudo mais, dá para enxergar aqui, né? Mas, voltando aqui, então, a gente tem, no caso do K negativo, um hiperboloide de duas folhas, né? Para quem não está lembrando, né? Eu poderia complicar muito isso se eu quisesse, né? É só aquela mesma discussão que eu fiz lá para o gráfico de função serve aqui, né? Eu poderia colocar uma equação aqui muito complicada, onde, para você conseguir enxergar qual quádrica é essa daqui, você poderia ter que fazer uma mudança no sistema de coordenadas, uma rotação, né? Uma translação, etc., para conseguir enxergar qual quádrica que é, né? Num determinado nível, né? Dá para ficar bem complicado isso. Aí você ia ter que diagonalizar uma matriz, né? Achar alto valor, alto vetor e tudo mais, achar um novo sistema de coordenadas. É um negócio bem complicado isso aqui. Mas a gente acaba não entrando muito nesses exemplos, né? E nesses exercícios mais complicados assim, até por uma questão de tempo, né? Então, nesse caso mais simples, dá até para identificar que é um hiperboloide de uma folha aqui, né? Quando você faz cortes, né? Você pega aqui cortes com z igual a constante, né? Sempre que você pega z igual a qualquer constante aqui, você tem círculos, né? Independentemente, né, do valor de z, porque você vai estar somando 9 com z ao quadrado. Você sempre tem um número positivo de k, você vai ter sempre circunferências, né? De raiz quadrada de 9 menos z ao quadrado, né? Então dá para ver que é assim, né? Quando você faz cortes com y ou x negativo, dá para ver que são hipérboles. Por isso que você tem um hiperboloide de uma folha, porque você passa ali como você pode fazer cortes aqui com z igual a zero, por exemplo, né? Você vai ter um círculo, então você inclui esses pontos. Agora, nesse caso aqui já não dá, né? Porque você tem menos 9 mais z. O z tem que ser sempre maior ou igual que 3 aqui para dar certo, né? Porque senão você teria uma coisa positiva, que é o x² mais y² igual a algo negativo, isso não tem solução. Por isso que cortes aqui nas alturas entre menos 3 e 3 não vai funcionar, né? Aí você acaba tendo um hiperboloide de duas folhas aqui, né? Então dá para visualizar, né, esses hiperboloides, esse cone aqui, só pensando nos cortes, né? Porque a gente está com a equação padrão deles, né? Se tivesse uma equação que não é padrão, né? A coisa poderia ficar bem complexa aqui, né?
Alguma pergunta sobre curvas de superfície de nível? Podemos ir para frente aqui, para limite de continuidade? Podemos seguir? Eu estou passando rápido porque, em tese, vocês já estudaram isso aí, né? E o objetivo dessa aula... Oi, pode falar. A Grace fez uma pergunta lá no chat. Ela fez? perguntou assim, se na hora de desenhar as superfícies de nível, você pode fazer isso separadamente, porque senão pode embolar muito. É verdade. Eu respondi. Eu acho que eu vi essa pergunta e eu até comentei que realmente pode ficar bem complicado, né? Esboçar isso aí sem tudo junto, né? Dependendo se você for esboçar várias superfícies, né? Fica complicado. Então, claro, pode fazer isso sim, né? Tudo vai depender do que o exercício está pedindo, né? Por exemplo, muitas vezes acontece de a sua função ter, digamos assim, só um tipo de superfície de nível, né? Nesse caso aqui a gente tinha três, nesse último exemplo que eu dei, né? Três superfícies de nível diferentes, né? Mas muitas vezes acontece de você ter só uma. Você pega para qualquer valor de K, é sempre a mesma superfície de nível, né? Só vai mudar, sei lá, o jeito dela, né? O lugar onde ela está ali no x, y, z. Então tem questões muito comuns assim. Esboce a superfície de nível típica de tal função. O que ele está querendo dizer com isso? Só vai ter uma superfície de nível, eu quero que você descubra que superfície é essa, né? Para qualquer valor de K, né? Só vai ter um tipo de superfície, né? Não que vai ter uma só, né? Vai ter sempre é o mesmo tipo, sempre vão ser cones, né? São todos cones, ou então todos hiperboloides de duas folhas, né? Pode acontecer coisas assim, né? Aí você precisa desenhar um só, né? Mas quando você tem que desenhar vários, de vários diferentes, aí realmente pode ficar complicado. Desenha separadamente, explica para qual nível que você está esboçando ali e tá bom, né? Tá de bom tamanho aí, né? Ô, professor, Ah, só antes do senhor passar para essa próxima matéria, teria como dar pode só falar. teria como dar um exemplo só para mim ver como é que seria o desenho manual mesmo, sem ser no GeoGebra? Sim. Deixa eu abrir uma. Queria só ver como é que ficaria o desenho. Você fala do que, por exemplo? De alguma dessas aí que a gente viu agora? Sim, ou se tiver uma nova, às vezes é melhor ainda. Então vamos Tem lá. dificuldade na hora Vamos de desenhar. aproveitar já. Eu vou pegar aqui um exercício do livro, tá? Ok. Deixa eu só. Exercícios, domínio imagem, esboçando superfícies de nível, né? Sei lá, vamos pegar aqui. Pegar um que não está tão simples assim também, né? Aqui ele fala assim: esboce um exercício do Thomas na seção 14.1. Eu vou pegar o exercício 59, tá? 59, né? A função aqui é a seguinte: f de x, y, z igual a z menos x quadrado menos y ao quadrado. Esboce uma superfície de nível típica para a função, né? Então aqui você tem z, vamos colocar assim, né? As superfícies de nível são as soluções dessa equação aqui. K igual a z menos x quadrado menos y ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que x quadrado mais y ao quadrado igual a z menos k, né? Então, se você pega aqui valores aqui, na verdade, né? A gente sempre tem para qualquer valor de z, né? Na verdade, não tem uma única superfície, né? Ele está pedindo para esboçar uma superfície de nível típica, mas você tem várias possíveis aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, k igual a zero, né? Se k igual a zero, a gente vai ter a equação x quadrado mais y quadrado igual a z, certo? Né? E que é isso aqui, né? X quadrado mais y quadrado igual a z, né? Então, Aí isso é um paraboloide, né? No caso. isso. Não, Mas, assim, entendi. né?
Aqui já dá para ver que é um paraboloide, né? Mas Tá. aí se você não tem em mente aqui, né, que essa aqui é a equação de um paraboloide, o que você pode fazer, né? Você imagina os cortes aqui. Você fala assim, não, sempre que eu faço cortes com z positivo aqui, né, eu tenho na verdade vai dar sempre paraboloide, né? Por isso que é uma superfície de nível típica, tem razão. Mesmo que você pegue K negativo, o que vai mudar é o vértice desse paraboloide, né? Mas enfim, vamos desenhar só Eu esse acho que vai ficar tipo um em cima do outro, alguma coisa assim, isso. né? Vai ter Subindo. uma série de paraboloides, tem razão. Entendi. Então aqui, ó, a gente tem um paraboloide com eixo, digamos, vértice aqui na origem, né? Porque no caso x, y, z igual a zero, satisfaz aquela equação, né? E você tem que pegar sempre z maior do que zero. Quando você faz corte, por exemplo, com x igual a zero, você vai ter uma parábola aqui, né? Sim. Né? E quando você faz cortes com z igual a uma determinada constante c aqui, né? Você vai ter um círculo aqui de raio, raiz de c, né? Então você tem isso aqui, né? Um paraboloide. Exatamente. Agora, se você pega aqui o K, digamos, positivo, né? Você tem que começar justamente em Z igual a K. Deixa eu pegar outra cor, deixa eu fazer um desenho genérico agora, né? Você pega aqui, imagina que K está aqui, né? É um número positivo. Pega K, um número positivo. Aí, você tem... o vértice é justamente em Z igual a K, né? Porque é igual isso aqui igual a zero, o X e o Y é igual a zero, né? Ou seja, Z igual a K dá x quadrado mais y quadrado igual a zero. Então, x e y tem que ser zero, começa aqui. E aí, mais uma vez, você tem parábolas assim, né? E aí, ó, tem coisa que dá para desenhar. Se tiver mais de uma cor aqui na mão, né? Dá para desenhar no mesmo gráfico, né? No mesmo... Então, você tem isso aqui. E se você pega K negativo, você vai ter um cara com vértice lá embaixo, né? Digamos aqui. Você pega um K aqui, né? Se K é um número negativo, você tem um carinha. Você tem que pegar Z, você pode escolher Z. Aqui vai dar um número positivo, né? Então você pode escolher Z negativo também, né? Você vai ter uma parábola aqui assim. Porque menos K é positivo, né? Se K é negativo. Deu para pegar aí? Então é esse tipo de coisa que tem que fazer, né? Professor, você pode só explicar de novo a parte dele azul e o Ah, sim, posso. que eu não entendi muito. Ó, essa parte é porque aí eu fiz para K genérico, né? Vamos pegar para um K específico aqui, né? Imagina aqui que você pega aqui K igual a 1, número positivo, né? K igual a 1. O que vai acontecer? Você vai ter a equação x quadrado mais y ao quadrado igual a z menos 1, né? Então, como aqui é z menos 1, você tem que pegar... isso aqui só tem solução para z maior ou igual a 1, né? O caso z igual a 1 seria... O caso z igual a 1, que seria esse corte aqui na altura z igual a 1, seria o x quadrado mais y quadrado igual a zero. E qual que é a solução disso? X, y igual a zero. Então, se eu estou pegando aqui, por exemplo, k igual a 1, eu tenho que começar aqui no vértice z igual a zero. Tá vendo? No vértice z igual a 1, né? X e y igual a zero. Por causa disso, ó, porque eu tenho que resolver essa equação. E aí, sempre que você pega cortes para cima, né? Isso é, com z maior do que 1, você tem círculos, né? Que isso aqui vai ficar um número positivo, né? E aqui você tem círculos. Vai ter círculozinhos aqui, quando você pega para cima. Né? E o vermelho é a mesma coisa, só que agora que com K negativo, por exemplo, né? A gente pega K igual a menos 1, como um exemplo, só um protótipo aqui, né? Para todo K negativo. Você vai ter que x quadrado mais y ao quadrado é igual a z mais K. Né? Porque K... desculpa, mais 1, né? Eu escrevi errado aqui, desculpa. Eu estou querendo pegar K igual a menos 1, né? K negativo, né? Então, você vai ter K mais 1, né? Que é menos K aqui, tá vendo? Então, aqui nesse caso, se a gente pegasse K igual a menos 1, que é o exemplo que eu estou querendo dar aqui, né? Menos 1, o Z, ele pode começar em menos 1, né? Porque você pega Z, para qualquer Z maior ou igual a menos 1,
tá valendo, né? Porque aqui vai dar um número não negativo, né? Maior ou igual que zero, né? Se z é maior ou igual que menos 1. E é isso que importa, né? Sempre tem solução para esses valores. E a ideia de que é uma parábola é a mesma, né? Sempre que você pega cortes com ou x igual a zero ou y igual a zero, você percebe que são parábolas aqui, por isso paraboloides. Deu para pegar aí? Deu. Obrigado, professor. Beleza. Agora, alguém ia falar alguma coisa aí? Professor, essa edição do Thomas que você fez esse exercício é qual? 12ª. Ah, não, beleza, valeu. É a edição que eu mandei o exercício para vocês lá. Esse exercício deve ser um dos que tinha que resolver, que eu enviei para vocês resolverem aí. É um deles, provavelmente. Não, beleza. Então agora a gente quer falar de limite de funções de várias variáveis, né? Vocês já sabem, né? Limites de funções reais, né? Mas agora a gente quer entender como é que funciona aí limite de funções de várias variáveis. Aqui eu falo de ponto de acumulação, porque são exatamente nesses pontos onde dá para calcular o limite de uma função, né? A gente normalmente estava trabalhando com funções assim, né? F, vamos pensar aqui sempre em R2, né? Apesar de que tudo que eu vou falar aqui funciona para Rn, né? Mas fica mais fácil visualizar. Então você tem F uma função de R2 em R, e a gente sempre estava pensando na função num domínio aqui, né? Mas quando você vai falar de limite, você não precisa ficar restrito apenas ao domínio da função. Você pode pensar nos pontos de acumulação desse domínio aqui, né? Por isso que eu defino ponto de acumulação. O que é ponto de acumulação, né? Pensa assim, né? Você tem... Vamos pensar uma bolinha aqui. Você tem uma bolinha, né? Imagina que seu domínio aqui é só... sei lá, uma parte dele você está considerando a bola fechada, mas em outra parte você está excluindo a fronteira, ou seja, esses pontinhos da fronteira que não fazem parte do domínio, né? Entretanto, esses pontos da fronteira aqui, esse ponto aqui, ó, digamos um ponto AB aqui, ele não está no domínio, ele não pertence a D, né, se D é isso aqui, né, mas ele é um ponto de acumulação. Por que ele é um ponto de acumulação? Porque eu consigo aqui, ó, ir me aproximando desse ponto arbitrariamente, e eu quero dizer por arbitrariamente é que eu consigo ficar tão próximo desse ponto quanto eu queira, né, por pontos do conjunto D. Então, quando isso é possível, eu digo que esse é um ponto de acumulação, né? Então, em termos mais algébricos aí, né, como é que a gente escreveria isso? Que esse conjunto aqui dos pontos que estão no domínio, né, e cuja distância é menor do que qualquer delta dado, é sempre diferente de vazio. Percebam, quando eu coloco isso, eu estou dizendo exatamente que quando eu pego uma bolinha aqui, ó, de raio delta, em torno desse ponto AB, de raio delta aqui, o que acontece? Essa bolinha sempre tem alguma interseçãozinha com o conjunto D. Isso significa que eu posso cada vez me aproximar mais desse ponto AB por pontos do conjunto D, porque eu posso pegar tão pequeno quanto eu queiro esse delta, e sempre tem algum ponto ali dentro para eu me aproximar do ponto AB. E é isso que importa na hora que você vai calcular limite, né? É por causa disso daqui, ó. Eu preciso conseguir me aproximar do ponto AB. Isso que importa. Não importa nem se a função está definida nesse ponto ou não. Por isso que não precisa estar no domínio, né? Então, se você pega um ponto de acumulação no domínio, né, ou seja, um ponto ao qual eu consigo me aproximar arbitrariamente dele, né, através de pontos do domínio, e uma função desse domínio em R, né, a gente vai dizer que L, esse L aqui, é o limite da função quando x tende a AB, né, se acontece o seguinte, né, deixa eu fazer um desenho aqui, né, então, você tem aqui um domínio, né, aliás, deixa eu ir para outra tela aqui para ficar mais fácil explicar, depois eu volto para a definição em si. Então, é assim, você tem aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não? Você tem aqui um ponto AB, certo? E que não precisa, deixa eu até, para ficar melhor aí para vocês entenderem, deixa eu até pegar um ponto de acumulação, né? Então, imagina aqui, você tem aqui o domínio, que é essa regiãozinha vermelha, né? Esse aqui é o domínio. E você tem um pontinho aqui, que é um ponto de acumulação. Ele está aqui na fronteira, mas não pertence ao conjunto, que é o ponto AB, né?
E você tem uma função que sai de R2 aqui, né, que é xy, e chega aqui em R, né? Bom, imagina que aqui é L, tá? Imagina que aqui você tem um valor L. Eu vou dizer que L é o limite quando acontece o seguinte, ó. Quando eu pego um intervalinho aqui, de qualquer tamanho que eu quiser, L menos epsilon, L mais epsilon, quando eu pego esse intervalinho aqui, ó, L menos epsilon, L mais epsilon, né? Para qualquer epsilon, né? Para todo epsilon que eu pegar, maior do que zero, e construir esse intervalinho, eu vou dizer que L é o limite se for possível eu construir uma bolinha aqui. Se for possível construir uma bolinha aqui, em torno desse ponto AB de raio delta, tá? De raio delta, sim. Tal que, se eu pego um pontinho aqui, XY, pertencente a essa bolinha, eu vou chamar essa bolinha de B delta aqui, né? Vou colocar assim, B delta de AB para querer dizer que ela tá centrada no AB. Então, se eu pego um cara aqui nessa bolinha, B delta de AB, né, que está no domínio também, e sempre vai ter interseção, né? Esse domínio aqui com a bolinha. Por que sempre vai ter interseção? Porque AB é um ponto de acumulação. E ser um ponto de acumulação significa que essa interseção é sempre diferente de vazio. Então, esse XY está lá dentro. Tem algum XY lá dentro, né? Se eu faço isso, então o que vai acontecer? Eu consigo deixar a distância da F de XY, né, até L, muito pequenininho, né, menor do que esse epsilon aí pequeno que eu peguei lá no começo. Menor do que epsilon. Né? Vocês estão entendendo a ideia geométrica que está por trás disso? A ideia é a seguinte, eu digo que L é um limite quando acontece o seguinte, quando eu pego pontos próximos do ponto AB, dentro do domínio, eu estou ficando próximo do valor de L, né? O próprio AB aqui, no caso, é até importante destacar isso, o próprio AB, você exclui ele, né? Eu até escrevi errado aqui, o ideal é fazer assim, ó, é a bola menos o ponto AB, tá? Exclui o ponto AB, porque aqui o ponto AB em si não me interessa, ele pode estar fora do domínio, entendeu? Então, assim, a gente escreve isso aqui assim, né? A gente diz assim, que esse limite aqui é L, né? Existe é igual a L se, para todo epsilon maior que zero que eu pegar, existe delta, né? Tal que se essa distância aqui, né? E eu não escrevi aqui, mas a definição dessa distância é isso aqui, né? A raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é exatamente a distância euclidiana aqui, né? Se essa distância do ponto xy, que está no domínio, né? XY pertencente a D, né? Se essa distância aqui é menor do que delta e maior do que zero, para eliminar o próprio ponto AB, porque ele não me importa aqui, o que está acontecendo nele exatamente não importa, só o que importa é o que está acontecendo na vizinhança dele. Se eu pego um ponto satisfazendo essa propriedade, então a distância de F até L tem que ser menor do que epsilon, né? Então a mesma ideia da definição lá do cálculo 1, né? Só que agora aqui, ao invés de ter só x no domínio, eu tenho xy, né? E ao invés de estar me aproximando de um ponto A, eu estou me aproximando de um ponto AB, porque eu tenho duas coordenadas, né? Mas a definição é a mesma, né, de limite. Então, o que é importante aqui, a sutileza importante é que você elimina o próprio ponto AB, porque a F pode até estar definida no AB, mas pouco importa o que está acontecendo lá no AB. Pode ser que F de AB seja 1 milhão, mas o limite seja 5, né? Não importa o valor da função no ponto, mas sim o que acontece numa vizinhança daquele ponto, né? Inclusive é aí que entra o conceito de continuidade, né, que eu vou falar logo depois, que é a ideia de que quando coincide essas duas coisas, ou seja, o valor da função no ponto é a mesma coisa que o limite da função, né, esse ponto está no domínio e o valor dela é o mesmo que o limite da função, aí sim você diz que a função é contínua, né? Aí sim ela é contínua. Então é isso que eu acabei de falar, né? O valor da f no ponto pouco importa, mesmo que o ponto esteja no domínio, ó. F de AB pode ser diferente de L, né? Nesse caso, a gente vai dizer que essa função é descontínua quando acontece isso,
tá? Então, se você considerar essa função aqui, né, f de xy igual a x vezes y dividido pela raiz de x² mais y², você vai ver que essa é uma função que tem limite no 0, 0, né? E esse limite é igual a 0. Tá? Eu não vou explicar aqui com detalhes essa demonstração, lá no vídeo eu explico ela, tá? Mas a ideia é você conseguir garantir, né? Como você quer mostrar que esse limite é 0, você quer mostrar isso aqui, que esse limite é 0, a ideia é tentar garantir que o f de xy, né, que é exatamente o módulo de xy dividido pela raiz quadrada de x² mais y², é menor do que epsilon para todo epsilon dado. Como que você faz isso, na verdade? Na prática, basta você pegar a bolinha lá em torno do ponto em questão, que é o ponto 0, 0, como sendo a bola de raio epsilon. Você pegar a própria bola de raio epsilon já dá certo. Então, você pode escolher o delta igual a epsilon, que a coisa funciona aqui, ó. Escolhe delta igual a epsilon que dá certo. Por causa dessas contas que eu fiz aqui, que eu não vou entrar em detalhe agora, né? Então, aqui pelo gráfico da função dá para perceber isso, ó. Quando você vai se aproximando, né, por qualquer lado que seja aqui, ó, você sempre vai dar a imagem dela, né, o valor dela aqui próximo tá sempre se aproximando de 0, né? E no 0 em si, você não sabe quanto que é, na verdade, essa função nem está definida no 0, né? Veja, é uma função que não está definida no 0. Aqui, ó, ela não está definida no 0. X e y tem que ser diferente de 0, 0, né? Mas próximo do 0, né? Próximo aqui do 0, ela sempre está se aproximando de 0. Dá para perceber pelo próprio gráfico da função, né? Então, esse tipo de conta a gente quer evitar, né? Essas contas com epsilon e delta, né? Não sei vocês, mas eu quero evitar, né? É normal a gente não querer resolver as questões desse jeito e achar artifícios mais diretos, né? Para resolver, né? Até porque realmente, dependendo da função, nem sempre vai ser simples como a gente fez nesse exemplo aí, né? Muitas vezes vai ser bastante complicado, inclusive, fazer essas contas, né? Com epsilon e delta, né? Ou seja, dado um epsilon qualquer, descobrir qual é o delta ideal para você pegar os pontos dentro da bolinha lá que dá certo de cair dentro do intervalo. Nem sempre é fácil fazer isso, né? Então a gente quer outras estratégias, né? Uma estratégia é essa daqui, essa proposição que eu coloco aí para vocês, né? Ela vai funcionar só quando você quer calcular limite na origem, tá? Se você quiser calcular limite em outro ponto, se bem que dá para fazer em outro ponto, né? Mas aí sua função tem que ter uma cara bem específica, dá para adaptar isso aqui para outras situações. E aqui você teria que mudar um pouco essa propriedade também, né? Mas eu não quero entrar nisso agora, eu quero pensar só no caso da origem mesmo. Quando você pega uma função e você quer mostrar que o limite dela é igual a 0, por exemplo, na origem, uma estratégia boa é esse primeiro item, né? Dependendo da cara da função, tá, pessoal? Tem alguns exemplos que funcionam. Então, qual que é a ideia? Se você aplica coordenadas polares aqui, você troca de coordenadas cartesianas para polares essa função, e acontece isso, então é uma condição muito forte que a gente está pedindo, né? Quando você faz isso, ela tem que dar o produto de duas funções, onde uma só depende da variável r e a outra só depende da variável θ. Se isso acontecer, aí dá para aplicar a proposição, né? Bom, mas tem mais condição, né? Se isso acontecer e a função que depende só de r estiver indo para 0, e ao mesmo tempo essa função que depende só de θ estiver limitada, aí dá para dizer que isso vai para 0, né? Aí dá para dizer que vai para 0. Agora, se acontecer na verdade, isso aqui não depender de θ, né? Depender só dessa h, isso aqui ser constante, essa g de θ, aí você pode dizer que o limite vai ser o limite dessa função que ficou dependendo só de h aqui, né? Ou c vezes, aqui eu estou dizendo que g de θ é igual a c, né? Então c vezes l, né? Onde l é o limite da h. Então são duas situações em que são as únicas duas que eu conheço, né? Em que dá para aplicar essa estratégia de transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Aqui eu demonstro isso usando epsilon e delta, né? Que isso funciona, que essa proposição funciona, né? E aí vamos para o exemplo, né? Que talvez é o que é mais interessante para vocês aqui, né? Se a gente faz aqui, ó,
tem algumas observações aqui que dá para fazer isso com infinito também, funciona, tá? Aí eu deixo... porque eu não falei de limite de divergência para infinito, né, para mais ou menos infinito, eu não falei disso com vocês aqui, né, nem no vídeo, mas eu coloquei nas notas de estudo aí, dá para a gente falar disso, né? Vou deixar vocês estudarem isso sozinho, né? O que significa divergir para mais ou menos infinito, e pensar um pouco aí, né, como um exemplo, um exercício, que dá para também adaptar essa proposição para esses casos aí em que L é igual a mais ou menos infinito, tá bom? Dá para fazer isso. Então, um exemplo, né, da aplicação da proposição aqui é justamente aquele exemplo que a gente fez com epsilon e delta. Ó. Se você substituir coordenadas polares aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar com r ao quadrado, cosseno θ seno θ. Então, na verdade, você tem uma função r, que seria aquela nossa h de r, e uma função θ, que seria a nossa g de θ. Veja, a g é limitada, porque isso aqui é seno vezes cosseno, não ultrapassa 1, e nem fica menor do que menos 1, né? Então, está limitado entre menos 1 e 1, isso daqui. Né? E essa função h de r está indo para zero. Então, você pode garantir que, no fim, esse limite vai para zero. Então, na verdade, a gente só pode... Depois que a gente percebe isso, né, que essas hipóteses estão satisfeitas, que a gente pode dizer que essa igualdade aqui é verdadeira, tá? Eu fiz a igualdade antes, mas, no fundo, o que está justificando essa igualdade é essa conta aqui. Ó. Depois que você faz essa conta e vê que, de fato, esse produto aqui é um produto que satisfaz aquelas propriedades da proposição, aí, de fato, a gente pode dizer que essa igualdade aqui é verdadeira, tá? Caso contrário, não poderíamos dizer isso. Ou seja, caso aconteça de você fazer essas contas e essa função que resultou aqui não ser uma função que satisfaz aquelas propriedades, por exemplo, aparecer alguma coisa dividindo cosseno de θ, isso vai explodir, né? Não está limitado em θ. Quando θ se aproxima de π sobre 2, que o cosseno está indo para zero, isso está explodindo em θ. Então não dá para aplicar a proposição nesse caso. Tá? Professor, Oi, pode falar. então, no caso, isso aí é meio que uma aplicação do teorema do valor médio? O teorema do valor médio? Não é... Peraí. Do confronto? Isso, eu esqueci confundi. Deixa eu pensar aqui, se dá para pensar nisso como uma aplicação do teorema do confronto. Eu nunca pensei dessa perspectiva, porque... na verdade, tem alguma relação, mas não sei se a gente pode dizer que é um corolário, né? Uma aplicação. Isso é uma aplicação dessa proposição que eu acabei de mostrar, né? É verdade que dá para usar o teorema do confronto aqui, apesar de eu não ter entrado nisso, né? Que aqui você tem x, y dividido por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, né? O que aqui daria para ver isso como uma aplicação do teorema do confronto por causa do seguinte, né? Se você faz o módulo disso daqui, isso aqui em módulo, né? É claro que é maior ou igual que zero, né? Por um lado. Uhum. Por outro lado, a gente pode dizer que isso aqui é menor ou igual que o módulo de y. Por que isso é verdade? Por causa disso aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que o módulo, quer dizer, é maior ou igual, né? É assim, o módulo de y é menor ou igual que isso daqui. Por quê? Porque você sempre está somando algo maior ou igual que zero, que é esse x ao quadrado, né? O pior caso é você somar zero, né? Que aí daria módulo de y. Então, isso aqui é sempre menor, né? Porque você está adicionando algo positivo sempre aqui, né? É sempre menor ou igual, né? Você está adicionando sempre algo positivo ou maior do que zero. Então, daqui sim a gente tem que 1 sobre... desculpa, como eu coloquei módulo de y lá em cima, eu vou fazer com x aqui, tá? Então, a gente tem que vamos fazer assim. Isso, tá certo. Então, eu posso passar isso aqui dividindo, ó. Eu posso passar isso daqui dividindo, e aí vai ficar módulo de x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Né? Agora eu posso multiplicar o módulo de y dos dois lados, aí a gente vai ter que isso aqui é menor do que o módulo de y. Agora sim,
pensando nisso daqui, dá para aplicar o teorema do confronto, né? Apesar da gente estar com duas variáveis, o que importa aqui é o seguinte, na prática, né? É que, dada essa desigualdade aí, a gente tem que o limite, quando xy tende a 0, 0, aqui de 0 é sempre 0, né? Óbvio, né? Isso aqui tem que ser menor ou igual que o limite da função ali, que está lá dentro, f de xy, em módulo, né? Que tem que ser menor ou igual que o limite quando x e y vai para 0, 0, de módulo de y. Agora, isso aqui é uma função real. Apesar do x estar indo para 0, não importa, né? O que importa é o que está acontecendo com y, porque a minha função só depende de y. Oh, desculpa. Então, isso aqui é igual ao quê? A 0. Então, eu tenho que o limite do módulo dessa função é igual a 0 dos dois lados. Ele está espremido aqui, né? Entre duas coisas que estão indo para 0. Então, você obriga ele a ir para 0, porque se o módulo de uma coisa é 0, a própria função também. Então, o limite... Aí, desse jeito, sim, né? Aí eu diria que é uma aplicação do teorema do confronto. Fazendo desse jeito que eu fiz aqui agora. Daquele jeito ali, não. É realmente uma mudança de coordenadas, né? Claro que por trás tem a demonstração que envolve... não envolve exatamente essa conta aqui, né? Deixa eu pensar se dá para enxergar como teorema do confronto isso aqui. Só um minutinho. Talvez dê para enxergar pelo seguinte, ó. Como você tem que... Isso aqui é um produto de G com H, né? Aqui. De repente dá para a gente escrever... Dado essa hipótese aqui, né? De repente dá para a gente escrever isso aqui, né? Que se G de θ está entre... é menor do que um K, né? Ou seja, o módulo da G está entre K e menos K. Talvez dê para a gente dizer que... Deixa eu ver aqui. Que H de R, né? Vezes G de θ está entre menos K H de R, né? E K H de R. Entendi. Faz sentido. Aí você pode aplicar o limite quando R tende a 0 dos dois lados. Esse lado aqui vai para 0, né? Pensando aqui agora, talvez dê para enxergar assim mesmo. Quem é que falou aí? Matheus. Isso aqui vai para 0 também, né? Então o que está aqui no meio tem que ir para 0, né? Mas aqui a gente usou fortemente a hipótese que o G é limitado. O G tem... Entendi. Então dá para pensar como um teorema do confronto aqui, aparentemente. Professor, você poderia explicar de novo essa parte aí do R ao quadrado, seno θ, cosseno θ, e a relação que ele tem com... dessa forma de fazer com a forma por notação? Eu esqueci o nome da primeira forma que você Epsilon e mostrou. delta, pela definição. Isso, pela definição. Muito obrigado. Assim, a relação que existe entre isso aqui e a definição está na própria demonstração do teorema, que é isso aqui, ó. Eu mostro pela definição que se essas propriedades são satisfeitas, tá? Eu mostro aqui usando a definição, ó, dado como G é limitado, menor do que K, e etc. E H de R tende a 0. A gente consegue deixar isso aqui menor do que qualquer constante. Aí eu faço essas continhas usando a definição, e aí eu chego que, de fato, eu consigo deixar isso aqui menor do que epsilon, né? Então, a relação que existe entre essas coisas tem a ver com a própria demonstração que eu coloquei no teorema, né? Agora, a forma de resolver o exercício é basicamente, você substitui aqui x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e verifica se as condições do teorema estão sendo satisfeitas. Ou seja, quando você faz a substituição, a função resultante aqui, ela vai ter uma das duas propriedades, isso é, ela vai ser, a que depende de θ, vai ser um produto entre uma função que depende só de r e outra que só depende de θ, e essa que depende só de θ está limitada e a que depende de r está indo para 0, ou sumiu o θ aqui, não está dependendo mais de θ, que seria o segundo exemplo aqui, né? Tá vendo aqui, esse segundo caso, ó, eu pego essa função, quando eu faço a composição, só depende de R agora, não depende mais de θ. Se acontece uma dessas duas situações, eu consigo garantir para você que o limite por esse lado aqui vai ser 0, né? E por esse lado aqui vai ser
justamente o limite da função h, que aparece aqui, né? Então, a relação, para enxergar essa relação, é basicamente entender a demonstração ali essa relação entre a definição e a própria proposição consiste em entender a demonstração da proposição, né? Tá certo? Aí vocês vão ter que fazer um esforço aí para ler, eu escrevi direitinho e eu acho que dá para entender o que tá escrito ali, né? Beleza, muito obrigado, professor. Beleza. Aqui eu fiz um exemplo daquele onde eu aplico, na verdade, aquele exemplo que eu faço depois, né? Eu aplico o exercício que eu deixo depois, né? Que é o caso que diverge, né? Para menos infinito. Que a gente tem aqui o ln sobre alguma coisa, fica uma função que só depende de h, e essa função que ela estoura, né? Para menos infinito. E nesse caso aqui, a gente pode dizer também, né? Isso aqui é verdade, a gente pode dizer que essa igualdade aqui é verdadeira, não exatamente por causa da proposição que eu demonstrei, mas por causa do exercício que eu deixei para vocês aí, que é o de verificar que para divergência para menos infinito ou mais infinito também funciona uma versão dessa proposição, né? Mas dá para enxergar por aqui, né? A ideia é essa. Quando você faz a composição, não está dependendo de θ, então o θ não vai influenciar, e essa função que quando r está indo para infinito, ela está indo para menos infinito. Ou quando r está indo para zero, ela está indo para menos infinito, né? Então, de certo modo, dá para enxergar que o comportamento dessa função ali perto da origem, ela só tem a ver com o tamanho do raio, não tem nada a ver com o θ, né? De modo que você pode colocar a coordenada polar no lugar das coordenadas cartesianas e olhar só para o r e esquecer o que está acontecendo com o θ, né? Então, assim, sem demonstração dá para intuir que, de fato, isso funciona, né? Eu não poderia dizer que é tipo uma parametrização do limite, não, né? Não é uma parametrização, porque aqui você está olhando para tanto R quanto θ variando, né? No fundo, o que você está parametrizando aqui, de fato isso é uma parametrização, é o plano. Você está parametrizando o próprio plano usando coordenadas polares, né? Inclusive, o fato de parametrizar uma curva apenas ali não nos garante nada. Se você pega uma curva no plano que passa pelo ponto onde você está querendo calcular o limite e vê que dá um determinado valor, o limite ao longo daquela curva, isso não garante que o limite ali existe, né? Porque você está olhando só numa direção, digamos assim, né? Nem para funções reais isso era verdade, né? Quando você calculava o limite pela direita ou pela esquerda, você não podia garantir que o limite da função era aquele valor pela direita ou pela esquerda, né? Porque eles poderiam dar diferentes um do outro, e aí você ia dizer que a função não tem limite, na verdade, né? Nesse caso. Então teria que ser algo assim, ao longo de qualquer caminho, né? Teria que dar a mesma coisa, né? Teria que dar a mesma coisa. Essencialmente, o que você faz com coordenadas polares é isso, né? Como você deixa o r e o θ livre, né? É como se você estivesse olhando ao longo de qualquer caminho, mas só que na prática, na hora que a gente vai fazer a conta, a gente precisa fixar o r ou um r ou um θ para fazer essa conta. Por isso que a gente precisa de hipóteses mais fortes sobre a função que depende de θ ou de r para conseguir garantir que vai dar um valor ou outro, né? Aí, né? Falando nisso, né, nessa questão de caminho, inclusive essa é a estratégia que a gente usa, que é o que eu vou falar agora, né, para mostrar que a função não tem limite em um determinado ponto, né? Quer dizer, você tem um ponto lá que você quer verificar se a função tem limite ou não. Qual que é o segredo aqui, né? Quando você estava no cálculo 1, qual que era o segredo? Você calculava os dois limites laterais. Se dessem diferentes, né? Se explodisse um deles ou desse diferente, né? Aí você ia falar, pô, não tem limite, né? Os limites laterais precisam coincidir para que você diga que a sua função tem limite, né? Aqui é semelhante, só que agora você não está aqui, ó. Eu até peguei essa figurinha lá do Schurt. Agora você tem aqui uma infinidade de formas de aproximar de um ponto, não é só pela direita ou pela esquerda, né? Quando você está em R2, né? Ou em R3, aí você tem muito mais, né? Então, tem muito mais que eu estou querendo dizer, não no sentido de cardinalidade, né? Mas você tem 3 dimensões ali, né? Para se aproximar do ponto, né? Então, a questão aqui, a grande questão aqui para verificar que uma função não tem limite, é encontrar 2 caminhos diferentes, de modo que os limites fiquem diferentes através desses 2 caminhos, se for o caso, né, se não tiver limite na função. Isso não quer dizer, né, eu vou até destacar isso, que se você pegar 2 caminhos e der
o mesmo limite, que a função tem limite, e o limite é aquele que você encontrou. Não, né? Porque ainda restam uma infinidade de outros caminhos por onde pode dar diferente, né? Então, o importante aqui é que esse método ele só serve para mostrar que a função não tem limite, né, em um determinado ponto, né? Aí a proposição que garante isso, e eu até demonstro ela aí, é essa proposição 1.4, que diz o seguinte: se você tem uma função que tem limite num ponto, que o limite é L, quando você pega qualquer caminho, você pega qualquer parametrização de qualquer caminho ali, passando por aquele ponto, e olha o limite ao longo daquele caminho, tem que dar o mesmo L. Por qualquer caminho, se você pegar, né? Ou seja, se você pega uma parametrização, uma função vetorial assim, né? R de t, que a gente já estudou, né? Ou seja, uma parametrização de uma curva no plano, né? Tal que o limite dessa função aqui, quando t vai para qualquer valor, aqui eu fixei em t igual a zero, porque você pode sempre reparametrizar para ser em t igual a zero, né? Você pode sempre fazer uma mudança aqui nesse parâmetro t para que seja no t igual a zero. Então, peguei só t igual a zero, né? Ou seja, só t tendendo a zero aqui. Então, se para qualquer função vetorial dessas aqui, que esse limite aqui da AB dá igual a AB, se a função f tem o limite L, ao longo dessa curva, ou seja, quando eu faço essa composição aqui, calculo o limite quando t vai para zero e não quando xy vai para AB, isso tem que dar L também. O que é a contrapositiva disso? Ou seja, essa afirmação de trás para frente, né? A minha hipótese aqui é que a minha função tem limite, o limite é L, então ao longo de qualquer curva, o limite tem que ser L também. Como que eu faço a contrapositiva disso? Eu nego a tese, né? Ou seja, se existem duas curvas, porque é ao longo de qualquer curva, então eu preciso negar isso. A negação disso é se existem duas curvas, tal que o limite ao longo dessas duas curvas não dá L. Ou não são iguais, né? São diferentes entre si. Quando isso acontece, ou seja, quando você tem duas curvas, que o limite ao longo dessas duas curvas são diferentes entre si, então eu não posso dizer, que aí eu preciso negar a hipótese também, né? Se eu estou negando a tese, eu não posso dizer que o limite é L. Ou seja, eu tenho que dizer que ela não tem limite, né? Que esse limite não converge, né? Então, mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes na demonstração aí. Acho que vale a pena vocês tentarem entender essa demonstração, tá? Mas, basicamente, você só está particularizando, né? Se você se aproxima por qualquer direção, assim, né? Você vai aproximando usando aquela ideia dos discos, né? Você vai pegando aqueles discos e tornando ele cada vez menores, e sempre F dentro daqueles disquinhos ali está dando algo próximo de L. Quando você pega ao longo de uma curva, em algum momento essa curva entra nesse disco, né? Então, os valores da F ao longo dessa curva também tem que se aproximar de L, obviamente, né? Eu só escrevi isso que eu acabei de falar com um pouco mais de cuidado aí, né? Então, aqui eu só estou comentando que essa é a contrapositiva, que é o que a gente vai usar, né? Que você pode, para mostrar que uma função não tem limite, mostrar que o limite ao longo de dois caminhos diferentes pode dar valores diferentes, né? Um exemplo aqui, essa função, né? Isso aqui não existe, esse limite. Por quê? Porque se eu pego aqui, ó, esse caminho, r de t igual a t0, veja, esse caminho passa por 0, 0, quando t vai para 0, certo? Quando eu aproximo t de 0, isso aí vai aproximar de 0, 0. Quando eu faço a composição e mando t para 0 aqui, faço esse limite, o que vai acontecer? Aqui vai dar, estou substituindo x por t e y por 0. Então vai dar t quadrado sobre t quadrado, que é 1, né? Por outro lado, se eu faço essa composição aqui, ou seja, substituo essa função aqui, ó, 0t, nessa função aqui, o que vai acontecer? Aqui vai dar menos t quadrado sobre t quadrado, aqui, né? Que é menos 1. Então, menos 1 é diferente de 1. Então, eu consegui dois caminhos pelos quais, né, através dos quais o limite da função, né, vai dar diferente, né, ao longo de um e do outro, né? Então, esse outro exemplo aqui é a mesma ideia, né? Só que aqui, se você pegasse aqueles mesmos caminhos da questão anterior, não daria certo, né? O t e o 0 e 0t daria o mesmo limite, que é 0, né? Mas aí, se você pega esse outro caminho aqui, que é tt, aí sim, aqui dá 0 e aqui dá 1 sobre 2. Isso dá para fazer com funções de mais variáveis também. Aqui é um exemplo de uma função de 3 variáveis. Se você fizer a continha, você vai ver que ao longo desse caminho aqui, r, isso aqui dá 0.
E ao longo desse caminho aqui, isso aqui dá 1 sobre 3. Então, essa função aí também não tem limite. No 0, 0. No 0, 0, 0, nesse caso. Né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Se você experimentar vários caminhos e sempre der o mesmo limite, não use isso para concluir que o limite é aquele, tá? Você pode ainda ter algum caminho que você teria que usar ou o teorema do confronto, ou então as coordenadas polares, ou então a própria definição, para mostrar que o limite é um determinado valor. Aqui são só algumas propriedades que mostram, inclusive eu até escrevi errado aqui, eu estou usando uma notação que aqui era para ser xy, né? Estou colocando só 2 coordenadas aqui. Mas basicamente o espírito da coisa aqui, dessa proposição, é que todas as propriedades que vocês conhecem para limite de função real também funcionam aqui. Então você pode sair fazendo aquelas operações, né? Por exemplo, essa aqui, você tem uma raiz quadrada de uma função, você pode calcular o limite lá dentro da raiz quadrada, né? Você não precisa calcular ele fora, tá vendo? Então é esse tipo de lição que importa aqui, né? Então é isso, né? A parte de limite. Ficou faltando a parte de continuidade, né? Aqui agora. Vou fechar aqui. Continuidade. Hoje foi demais, né? Muito conteúdo para uma aula só. Então, eu vou passar rápido aqui, né? A ideia de continuidade aqui é a seguinte. É a mesma ideia de limite, só que com uma sutil diferença, que é essa aqui, ó. É isso aqui que importa, da parte de continuidade. Se o limite da função é o próprio valor da função no ponto, e daí a importância do ponto estar no domínio, né? Que é uma das condições que eu coloquei. Então, você pega um ponto que está no domínio, ou seja, onde você pode calcular o valor de f, e o limite da função dá exatamente o valor de f naquele ponto, aí você, beleza, aí você diz que a função é contínua, tá? Então, eu separei em 3 condições, né, que numa ordem meio que hierárquica aqui, né? Primeiro, o ponto tem que estar no domínio, para fazer sentido falar de continuidade. Segundo, o limite da função tem que existir naquele ponto, senão não faz sentido falar de continuidade. E terceiro, o limite tem que ser exatamente o valor da função no ponto, né? Mas tudo fica sintetizado nessa expressão que é mais importante. É isso que você tem que mostrar, se você quer mostrar que uma função é contínua, que o valor da função no ponto é igual ao limite da função, naquele ponto, naquele mesmo ponto, né? E aí, uma notação, né? A gente vai dizer que uma função é contínua, dado um determinado domínio, se ela é contínua em todos os pontos daquele domínio, né? Então, a gente sempre está pensando na função com o domínio junto. Função aqui é R2 em R, né? Eu digo que essa função aqui é contínua, se ela é contínua nos pontos desse domínio aqui, né? Então, a função, inclusive, ela pode ser descontínua em algum ponto e eu dizer que ela é uma função contínua. Quando? Quando o domínio dela não inclui aquele ponto. Aquele ponto ali é um ponto de acumulação, por exemplo. Eu consigo calcular o limite nele, mas a função não está definida ali. Eu não vou dizer que a função é descontínua. Por quê? Porque em todos os pontos do domínio ela é contínua, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, né? Então, só para resumir e passar mais rápido aqui, né? A ideia aqui é a seguinte. Talvez a proposição mais importante aqui seja essa, ó, que quando você compõe 2 funções, né? Você compõe aqui uma função f com g, certo? Se a função g é contínua e a função f também é contínua, tá? Aí você tem que essa composição é contínua. Por que essa proposição é importante? Porque através disso, a gente consegue agora construir uma série de funções. Por exemplo, e veja que essa função f é real aqui nesse caso, né? Então, por exemplo, se eu faço a raiz quadrada de uma função que eu sei que é contínua, então isso aí é contínuo também, porque é uma composição de uma função raiz quadrada, que é contínua, com outra função que também é contínua, né? Ou então eu faço uma função que eu sei que é contínua, de 2 variáveis, eu elevo ela ao quadrado. Eu sei que isso vai continuar contínuo, porque elevar ao quadrado é uma operação que é contínua, né? E assim vai. Então, por causa dessas observações, daquelas propriedades, né, que a gente viu lá para limite, que também vão funcionar aqui, obviamente, porque se trata de um limite, né? A gente pode concluir que os polinômios são contínuos, né? Que quocientes são contínuos em seu domínio, né? Então, eu tenho que eliminar os pontos onde essas coisas aqui são diferentes, né? São iguais a 0, né? Ou seja, x² igual a y², tem que eliminar esses pontos, né? E assim vai, assim a gente consegue construir uma série de funções
que a gente pode afirmar categoricamente que elas são contínuas. Ó, essa função aqui é contínua, desde que x² seja diferente de y², né? Ou seja, dentro do domínio dela, ela é contínua, né? E assim vai, né? Então, o grande problema aqui sempre vai ser em pontos assim, ó. Se você tem uma expressão que define a sua função, como está aqui, e ela não está definida num determinado ponto, que aqui no caso é o 0, 0, e você define ela de um determinado jeito nesse ponto, a grande questão é saber se ela continuou contínua aí, porque agora o 0, 0 faz parte do domínio, né? É óbvio que isso aqui é contínuo, dentro do próprio domínio, só esse pedaço. É óbvio que é contínuo. Por quê? Porque aqui é um polinômio em cima, aqui é um polinômio embaixo, eu estou fazendo um quociente que é contínuo, né? Pelo menos fora dos pontos, né? Fora do 0, 0, que seria o problema aqui, né? E no 0, 0, o que acontece, né? Com essa função aqui, né? Então, o que a gente tem que mostrar quando acontece esse tipo de coisa? Você tem que calcular esse limite aqui, quando x, y tende a 0, 0, e verificar se está dando o valor, se está dando o f de 0, 0. F de 0, 0 aqui, no caso, é o quê? 0. E quando você calcula esse limite, dá o quê? 0. Então, é contínuo. Ela é contínua em todos os pontos do R2, exceto no 0, 0, que a gente não sabia, né? Agora, no 0, 0, a gente sabe que é contínua também, né? Então, beleza. A gente pode dizer que ela é contínua. Já essa função, que foi o primeiro exemplo que a gente deu lá no caso de limite, ela não pode ser contínua, né? Essa aqui, né? Quer dizer, essa função aqui não pode ser contínua. Por que não? Porque o limite no 0 não existe, né? Por um caminho dá uma coisa, por outro dá outra, então não tem como você falar que não tem como você calcular esse limite e chegar que esse limite aqui é igual a 0. Não tem como fazer isso, né? Porque a gente viu que esse limite não existe, né? Então, nesse caso aí, a gente tem um exemplo de uma função que não é contínua no 0, 0 aqui, né? Ela é contínua em todos os pontos do R2, né? Exceto no 0, 0 nesse caso aqui. Então é isso, pessoal. A gente acabou gastando bastante tempo. Ainda tem alguma coisa? Não, é isso mesmo. A gente acabou gastando bastante tempo aqui, né? Porque tinha muito conteúdo para resumir, então foi um resumo meio grande, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ainda tem mais 10 minutinhos aqui. Querem que eu resolva algum exercício com vocês aí? Alguém que tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Senão a gente encerra a aula. Eu vou interromper a gravação, tá? Porque eu não vou ficar gravando essa parte de dúvidas, tá bom?